Eu vi o frasco verde escuro escorregar das mãos trêmulas da minha sogra, o veneno pingando como lágrimas de serpente na minha taça de vinho tinto, e sorri por dentro, sabendo que aquela bruxa acabara de assinar a própria sentença de morte. Meu marido, o homem que eu carregava no ventre como um fardo amaldiçoado, olhou para mim com olhos vazios e murmurou: "Fica quieta, Inês, é pelo bem da família", enquanto o mundo ao nosso redor desabava em cacos de porcelana e mentiras. Naquela noite de festa em Sintra, jurei pela criança que pulsava no meu útero que os faria rastejar no lodo das suas próprias traições, nem que eu tivesse de queimar a herança deles até as cinzas. O ar em Sintra estava carregado daquele cheiro úmido de eucaliptos e mar, misturado ao perfume enjoativo das flores de laranjeira que enfeitavam os jardins da vila dos meus sogros. Era o tipo de noite que os portugueses adoram, quente o suficiente para soar segredos, mas com uma brisa do Atlântico que sussurra promessas de esquecimento. A festa de aniversário do meu sogro, o grande Manuel Ferreira, o magnata do vinho do Porto que construíra um império sobre vinhas secas e acordos sujos, reunia a elite de Lisboa e do Douro. Mesas cobertas de damasco branco, candelabros de cristal que tremiam como almas penadas, e taças de vinho espumante que tilintavam como risadas falsas. Eu, Inês Costa, de 28 anos, grávida de 6 meses, sentia-me uma intrusa naquele circo de hipocrisia. Meu vestido de chifão azul claro, escolhido para acentuar a barriga redonda que carregava o herdeiro dos Ferreira, parecia agora uma armadura frágil. Eu não nasci para isso. Cresci nos subúrbios de Alfama, filha de um pescador que cheirava a sardinha e uma costureira que remendava sonhos partidos com linha e agulha. Aos 22, cruzei-me com Afonso Ferreira numa galeria de arte em Belém, onde ele posava como o príncipe herdeiro, com seu cabelo castanho ondulado e olhos verdes que prometiam o mundo. Ele era o oposto do meu mundo, educado em Oxford, dono de iates ancorados no Tejo, e herdeiro de vinhas que se estendiam como veias por todo o norte. Casei-me com ele por amor, ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesma nas noites em que acordava sozinha na nossa cama king size em Cascais. Mas o amor, em Portugal, é como o fado, melancólico, traiçoeiro, e sempre pronto para te esfaquear pelas costas. A sogra, Dona Elvira, era o veneno personificado. Aos 55 anos, com sua maquiagem impecável e joias que pesavam como correntes, ela reinava sobre a vila como uma rainha viúva de Opereta. Viúva? Não, o velho Manuel ainda respirava, mas era ela quem mandava, tecendo teias de intrigas com unhas laqueadas de vermelho sangue. Desde o dia do casamento, ela me olhava como se eu fosse uma mancha no linho irlandês da família. Uma rapariga de Alfama. No nosso sangue, sussurrara ela no banheiro da igreja de São Vicente, enquanto eu arrumava o véu. Eu ignorei, porque Afonso me beijava a nuca e prometia: "Ela vai acostumar-se, amor." Mas 6 anos depois, com um filho no ventre, eu via claro, Elvira nunca se acostumaria. Ela queria-me fora, expulsa como uma erva daninha das suas vinhas perfeitas. A festa começara ao pôr do sol, com o sol mergulhando no oceano como uma moeda de ouro derretida. Convidados em trajes de gala circulavam pelos terraços de pedra, rindo de anedotas sobre crises financeiras que não os tocavam. Eu, com a mão na barriga, sorria e acenava, sentindo o bebê chutar como se soubesse do veneno que pairava no ar. Afonso estava ao meu lado, charmoso como sempre, enchendo taças e contando histórias de viagens a Bordeaux. Mas seus olhos desviavam-se para Elvira, que parava como uma sombra elegante, vestida de negro como se já estivesse de luto por mim. Foi durante o brinde principal que tudo desabou. O velho Manuel ergueu sua taça, a voz rouca de anos de cachimbo e vinho, à família Ferreira, que dure gerações. Todos ergueram as taças, o tilintar ecoando como um sino fúnebre. Eu ergui a minha, cheia de sumo de laranja, nada de álcool para a grávida perfeita. Mas enquanto bebia, via Elvira, aproximando-se por trás de mim com um frasco na mão, disfarçado como um vidrinho de perfume. Seus olhos, frios como o aço de uma faca de cozinha, fixaram-se nos meus por um segundo. Ela inclinou o frasco, e um líquido viscoso, verde como baile, caiu na minha taça. O cheiro subiu imediatamente, amêndoas amargas, o odor clássico de cianeto que eu reconhecera de um documentário idiota sobre crimes em série. O meu coração parou. O mundo desacelerou, o riso dos convidados tornou-se um zumbido distante, o vento nas palmeiras um sussurro conspiratório. Eu baixei a taça devagar, fingindo um gole, e o líquido queimou a minha língua como fogo líquido. Mas não engoli. Cuspi discretamente num guardanapo, o pano branco manchando-se de verde. Elvira já se afastara, conversando com uma prima distante como se nada tivesse acontecido.
Afonso, notando a minha palidez, aproximou-se. O que foi, Inês? Estás branca como um fantasma. Eu podia tê-lo confrontado ali, gritar para todos que a sua mãe era uma assassina. Mas não. Em vez disso, sorri, o tipo de sorriso que uma rapariga de Alfama aprende a usar para sobreviver nas ruas íngremes de Lisboa. Nada, amor. Só o bebê a dar pontapés. Ele riu, aliviado, e voltou aos seus convidados. Foi então que jurei, eles pagariam. Não com lágrimas ou súplicas, mas com a frieza que Elvira me ensinara. Eu destruiria aquela família de dentro para fora, pedaço por pedaço, até que só restassem ruínas. Naquela noite, enquanto a festa prosseguia com música de fado ao vivo, uma voz rouca cantando de amores perdidos, eu observava. Observava como Elvira manipulava Manuel com toques sutis no braço, como Afonso evitava o meu olhar, culpado mas covarde. O veneno não me matara, mas acordara algo selvagem em mim. Algo que nem o mar revolto do Cabo da Roca poderia acalmar. Eu era Inês Costa, a noiva indesejada, mas agora era Inês Ferreira, a viúva vingadora em potência. E o meu plano começava ali, com um copo envenenado e um coração endurecido como o granito das falésias portuguesas. Os dias seguintes foram um vórtice de fingimento. De manhã, acordava na nossa cama em Cascais, o sol filtrando pelas cortinas de linho, e Afonso beijava a minha testa antes de sair para a adega em Vila Nova de Gaia. Cuida-te, minha rainha, dizia ele, sem saber que a rainha planeava derrubar o castelo. Eu ia à clínica em Lisboa para checar o PS, o médico elogiando a saúde do bebê, um rapaz, forte como o pai, mas com a teimosia da mãe. Em casa, cozinhava bacalhau à brás como se nada, mas guardava o guardanapo manchado no envelope selado, escondido no fundo da gaveta de joias. Prova. Eu precisava de mais, mas aquela era o início. Elvira ligava todos os dias, a voz melosa como mel de rosmaninho. Como estás, minha querida? O enjoo passou. Eu respondia com doçura fingida, descrevendo cravings por pastéis de nata que me davam náuseas só de pensar. Ela ria, um som como vidro partindo, e desligava. Sabia que ela tramava mais, sentia no ar, como o cheiro de ozono antes de uma tempestade no Tejo. Uma semana após a festa, recebi uma carta anónima no correio, um bilhete em papel caro, com a caligrafia elegante dela. Sai enquanto podes. O sangue Ferreira não tolera impurezas. Eu rasguei-o, mas guardei os pedaços. Cada migalha era uma peça no meu xadrez. Comecei devagar. Pesquisei online, no meu portátil antigo que Afonso zombava por ser de plebeia. Cianeto, fácil de obter em pesticidas para vinhas, comum nas adegas dos Ferreira. Elvira tivera acesso, ela gerenciava os jardins da vila. Liguei para um amigo de Alfama, o Zé, que trabalhava como detetive privado em casos de adultério e dívidas. Inês, estás metida em quê? Essa gente é podre como figos secos. Pedi-lhe discretamente para vigiar Elvira. Só olhos, Zé. Nada de toques. Ele concordou por 500 euros, que saquei da conta conjunta sem Afonso notar. Enquanto isso, a gravidez avançava. A barriga crescia como uma lua cheia, e com ela, a minha raiva. À noite, deitada ao lado de Afonso, ouvia o seu roncar e imaginava as mãos dele no copo envenenado. Ele não envenenara, mas apoiara. No dia seguinte à festa, quando eu o confrontei em sussurros no quarto de hóspedes, ele admitira, ela disse que era só para te assustar, para ires embora. Pelo bem do pai, Inês. Ele está fraco, não aguenta escândalos. Escândalos. Eu era o escândalo. A plebeia que ousara parir um herdeiro. E o nosso filho? Perguntei, a voz tremendo. Ele será Ferreira. Tu podes ir. Aquelas palavras foram o segundo veneno, mais letal que qualquer frasco. Decidi que o meu filho seria a minha arma. Não o deixaria nas garras daquela víbora. Comecei a documentar tudo, e-mails de Elvira sugerindo ajuda para uma viagem prolongada, conversas gravadas no telemóvel onde Afonso murmurava sobre acabar com isto. Era psicológico, sim, eu mergulhava na mente deles, desenterrando podridões antigas. Descobri, através de Zé, que Elvira tivera um caso com o sócio de Manuel anos atrás, um segredo enterrado como garrafas de vinho envelhecido. Afonso sabia, e usara isso para manipulá-la. Hipócritas.
Todos eles. No final do primeiro mês do meu plano, voltei a Sintra para um jantar familiar. Elvira serviu sopa de peixe, os olhos dela dançando enquanto me via comer. Eu fingi engolir, cuspindo no chão debaixo da mesa quando ela virava. Deliciosa, Dona Elvira, disse, e vi o pânico piscar no rosto dela. Ela sabia que eu sabia. O jogo começara. O outono em Portugal chega como um amante relutante, folhas de castanheira avermelhando as ruas de Lisboa, o ar fresco carregado de castanhas assadas e o cheiro de chuva iminente. Eu passei aqueles dias a tecer a minha teia, invisível mas inescapável, como as eras que escalam as paredes dos conventos antigos. Zé ligou uma noite, a voz rouca de cigarro: Inês, a tua sogra é um furacão em saia. Comprou mais daquilo, pesticida, disfarçado como fertilizante. E o teu marido? Encontra-se com uma loira em Gaia, num motel de beira de estrada. O meu estômago revirou, não de ciúme, mas de nojo. Afonso, o prefeito, rolando lençóis como a qualquer enquanto eu carregava o filho dele, guardei a informação como uma granada, pronta para explodir no momento certo. Eu não era mais a Inês ingênua que dançara fada em festas de bairro. A gravidez transformara-me, os hormônios rugiam como o mar em ericeira, e a traição afiara a minha mente como uma navalha de barbear. Comecei a frequentar a Biblioteca Municipal em Lisboa, mergulhando em livros de psicologia criminal, obras de Freud misturadas a casos reais de vingança em famílias portuguesas, como o escândalo dos Sousa em Coimbra, onde uma cunhada envenenara o cunhado por herança. Aprendi que o melhor veneno não é químico, é o da dúvida, o que corrói a alma devagar. Elvira e Afonso confiavam na sua superioridade, eu usaria isso contra eles. Uma tarde, enquanto caminhava pelo Chiado, o sol batendo nas montras das livrarias como Bernardo, parei num café com vista para o Tejo. Liguei para a minha mãe, a voz dela trêmula como sempre: filha, volta para casa. Esses ricaços vão te engolir. Eu ri, amargo: mãe, eu é que os vou engolir. Ela não entendia, mas prometeu rezar à Senhora de Fátima. Rezar. Eu rezava à deusa da vingança, a Leto, sussurrada nas lendas gregas que lera na escola. Naquela noite, escrevi o primeiro bilhete anónimo: o veneno não funcionou, Elvira. Mas o teu segredo com o sócio do Manuel? Isso sim. Enviado por correio, sem selo, deixado na caixa de correio da Vila por Zé. A reação foi imediata. Elvira ligou histérica: quem és tu, sua vadia? Para de ameaças. Eu fingi surpresa: Dona Elvira. É sobre o quê? Ela gaguejou, o pânico rachando a fachada, e desligou. Doce música. Mas Afonso era o alvo maior. Ele voltara da viagem de negócios, cheirando a perfume barato, e eu o confrontei no quarto, a barriga entre nós como uma barreira. Quem é ela, Afonso? A loira do motel. Seus olhos arregalaram-se, o rosto pálido como queijo fresco. Como? Quem te disse? Eu sorri: as paredes falam, amor. Em Portugal, segredos são como vinho, envelhecem mal. Ele implorou, ajoelhada aos meus pés: oh, que ironia, prometendo fim ao caso, amor eterno. Eu deixei-o chorar, tocando a sua cabeça como uma mãe perdoadora. Dentro, eu planeava, ele seria o primeiro a cair, isolado, quebrado. Os meses avançavam, e o bebê mexia mais forte, como se aplaudisse os meus passos. Eu comecei a trabalhar secretamente, matriculei-me num curso online de Direito Familiar, estudando leis de herança portuguesas. Os Ferreira tinham tudo amarrado em testamentos, mas uma cláusula de conduta imoral podia deserdar Afonso se eu provasse adultério e conivência em crime. Zé arranjou fotos: Afonso e a loira, nua na cama de um motel em Matosinhos, o mar cinzento ao fundo. Guardei-as num cofre digital, password como o nome do nosso filho não nascido, Tomás. Elvira contra-atacou, claro. Mandou o advogado da família, um tubarão de óculos em Belas, oferecer-me uma soma generosa para divorciar. Encontrei-me com ele num restaurante em Bairro Alto, o burburinho de turistas abafando as nossas palavras. 500 mil euros, Sra. Costa. E uma menção honrosa no testamento para o criança. Eu ri na cara dele: Costa Ferreira, doutor. E diga à dona Elvira que 500 mil não compram o silêncio de uma mulher que viu o inferno nos olhos da sogra. Ele empalideceu, e eu saí, deixando o prato de cataplana intocado. Aquela noite,
Sonhei com Elvira afogando-se no Douro, bolhas subindo como vinho espumoso. Mas a verdadeira escalada veio no Natal. A família reuniu-se na vila de Sintra, luzes de filó pescando nas árvores como olhos acusadores. Manuel, debilitado por um infarto recente, sentou-se à cabeceira, fraco mas atento. Elvira serviu o consoado, os olhos dela em mim como adagas. Eu comi devagar, testando cada garfada com um anel de prata que comprara em uma joalheria de Lisboa, truque antigo de venenos. Nada. Mas durante os presentes, Afonso deu-me um colar de esmeraldas, para a mãe do meu filho. Eu aceitei, beijando, mas sussurrei, obrigada, mas o teu adultério é o meu melhor presente. Ele congelou, e Elvira, ouvindo, derrubou a taça de Porto. Naquele momento, vi o medo neles, puro, cru, como o cheiro de medo em um touro antes da tourada. Eu era a toureira agora, capa vermelha na mão. Depois do jantar, enquanto cantavam canções de janeiras, escapei para o jardim. O ar frio mordia a pele, e chorei pela primeira vez, não de dor, mas de fúria contida. O bebê chutou, e eu jurei a ele, vamos sobreviver, Tomás. E eles vão pagar. Voltei para dentro, sorrindo, mas com o coração de granito. Os dias de Ano Novo trouxeram neve rara em Portugal, um manto branco sobre as vinhas adormecidas. Afonso tentou reconciliação, jantares românticos em Ericeira, promessas de terapia de casal. Eu fingia perdoar, mas gravava tudo. Zé descobriu mais. Elvira transferira fundos para uma conta nas Cayman, preparando fuga se o segredo do caso explodisse. Perfeito. Eu contactei um jornalista amigo de Alfama, o Miguel, que escrevia para o público sobre os escândalos sociais. Guarda isto para mim, Miguel. Quando eu disser, publica. Ele riu. Inês, estás a jogar com fogo. Não, fogo joga comigo. Eu controlo as chamas. No final de janeiro, o golpe mestre do mês, enviei as fotos do adultério para o telemóvel de Manuel, anónimo, com uma nota, o teu filho trai a nora grávida. Pergunta a Elvira sobre o veneno. O velho ligou furioso, a voz e quando na vila. Encontrei-me com ele no escritório, cheirando a charutos e desespero. É verdade, Inês? Eu chorei, lágrimas verdadeiras pela primeira vez, sim, Manuel. Eles querem-me fora. Mas eu amo esta família. Ele abraçou-me, frágil como porcelana rachada, e prometeu, proteger-te-ei. Elvira e Afonso foram convocados, vi-os entrar, pálidos como fantasmas do passado. O jogo virava. Fevereiro em Portugal é o mês das chuvas torrenciais, o céu de Lisboa chorando como se lamentasse os pecados da nação. As ruas de calçada escorregadia em Alfama lembravam-me das minhas raízes, e eu voltava lá sempre que precisava de força, o cheiro de roupas lavadas ao ar livre, o som de guitarras espanholas misturadas ao fado. Mas agora, com a barriga de 8 meses, caminhar era um esforço, cada passo um lembrete do peso que carregava, não só Tomás, mas o fardo da vingança. Manuel, o patriarca ferido, tornara-se o meu aliado improvável. Após a revelação das fotos, ele confrontara Afonso numa cena digna de uma novela da TVI, gritos e quando pela vila, pratos a voar como pássaros assustados. Traíste a tua mulher grávida. Com uma rameira qualquer. Afonso negou, gaguejando desculpas, mas Manuel o deserdara temporariamente, uma cláusula no testamento suspensa até prova da redenção. Elvira, a víbora, contra-atacou com veneno verbal, ligou-me numa manhã chuvosa, a voz um sibilo, achas que o velho te salvará? Ele morre em breve, e eu controlo tudo. Eu ri baixinho, tocando a barriga, cuidado, Elvira. O veneno que não me matou pode voltar para ti. Ela desligou, mas eu ouvi o tremor. Zé confirmou, ela contratara um capanga para me seguir, um tipo magro de chelas com tatuagens de âncoras. Eu sacudi-o facilmente, virando numa rua lateral e chamando a polícia com uma denúncia anónima de assédio. O capanga foi detido por 1 hora, o suficiente para Elvira suar. Afonso mudou, tornou-se solícito, trazendo-me chá de camomila e massagens nos pés inchados. Perdoa-me, Inês. Foi um erro. Eu perdoava em palavras, mas não no coração. À noite, quando ele dormia, eu revistava o seu telemóvel, mensagens para a loira, acabou, mas sinto falta, deletadas mas recuperáveis pelo software que Zé me ensinara a instalar. Cada palavra era uma farpa no meu plano.
Eu queria que ele sofresse devagar, que duvidasse de si mesmo até à loucura. Comecei a plantar sementes, sussurros sobre vozes que ouvia na vila, fantasmas de traições passadas. Sentes? É a tua consciência, Afonso. Ele empalidecia, bebendo mais porto do que o normal. O nascimento aproximava-se, e com ele, o meu deadline. Manuel, na sua fraqueza, confiou-me documentos, o testamento original, onde eu era mencionada como guardiã do herdeiro se algo acontecesse a Afonso. Protege o meu neto, Inês. És a única forte aqui. Chorei nos seus braços, genuína, porque via nele o pai que nunca tivera, rígido, mas justo, como os homens do Douro que domam rios selvagens. Em troca, revelei o veneno, mostrei o guardanapo guardado, analisado num laboratório discreto em Oeiras. Cianeto, puro. Manuel tremeu, ela tentou matar o meu sangue. Jurou vingança, mas eu acalmei, deixe comigo. Ela cairá sozinha. Elvira sentiu o cerco fechar. Começou a espalhar boatos na alta sociedade lisboeta, a nora instável, grávida e paranoica. Amigas dela, esposas de banqueiros em Restelo, ligavam-me com falsos conselhos, cuida-te, querida. Ouvi coisas. Eu respondia com doçura, mas enviava cópias das fotos para as suas caixas de correio, anónimas, claro. O escândalo ferveu, jantares cancelados, convites retirados. Elvira isolava-se, a maquiagem cobrindo olheiras como máscaras de carnaval. Numa tarde de março, o sol rompendo as nuvens como uma bênção falsa, Afonso confessou apoio ao envenenamento. Estávamos no terraço da vila, o mar de Cascais brilhando abaixo. Ela disse que era só um susto, Inês. Para te fazeres de vítima e pedires o divórcio com uma boa compensação. Eu olhei para ele, os olhos frios como o Atlântico em inverno, e tu acreditaste. No veneno na taça de uma grávida. Ele baixou a cabeça, eu queria-te fora. Sem escândalo. Pelo pai. O nojo subiu como baile. Empurrei-o, a barriga latejando, tu és pior que ela. Um covarde com pedigree. Ele chorou, ajoelhado na pedra fria, e eu deixei-o ali, o vento levando as suas súplicas. Aquela noite, o parto veio cedo. Contrações como ondas quebrando em Nazaré, dores que rasgavam o corpo. Afonso levou-me ao hospital em Lisboa, as mãos trêmulas no volante. No quarto de parto, gritei não só de dor, mas de raiva acumulada. Tomás nasceu às 3 da manhã, um rapaz de olhos verdes como o pai, mas com o grito feroz da mãe. Segurei-o ao peito, o coração batendo em uníssono, e jurei, ninguém te tirará de mim. Afonso entrou, lágrimas nos olhos, mas eu virei o rosto. Elvira tentou visitar, mas Manuel bloqueou-a na porta, não pisas esta casa até confessares. Os dias pós-parto foram um nevoeiro de leite morno e noites sem sono. Em casa, com Tomás no berço de Vime, planeei o próximo movimento. Contactei Miguel, o jornalista, agora. O artigo saiu no público, escândalo na família Ferreira, adultério, veneno e traição na elite do vinho. Fotos borradas, mas reconhecíveis, testemunhos anónimos de uma fonte próxima. O inferno desabou. Ações das adegas caíram 20%, sócios ligaram furiosos, a imprensa acampou na vila. Elvira negou tudo numa entrevista, a voz quebrada, mentiras de uma mulher instável. Mas o dano estava feito. Afonso implorou, destrói-me, Inês, mas poupa o Tomás. Eu sorri, demasiado tarde. Vocês destruíram-nos primeiro. Manuel, do leito de hospital onde recuperava, ligou, bom trabalho, filha. Agora, acaba com ela. Eu sabia como. Descobri, através de Zé, que Elvira planeava suicídio encenado, um acidente no iate, para culpar-me. Inverteria isso. Abril trouxe as flores de jacarandá, as ruas de Lisboa tingidas de roxo como um hematoma nacional. Tomás mamava forte, os olhinhos fixos nos meus como se soubesse dos segredos sombrios. Eu recuperava devagar, o corpo dorido mas a mente afiada como uma tesoura de ourives. O escândalo explodira como um barril de aguardente, jornais de Porto Aveiro cobriam a queda dos Ferreira, caricaturas de Elvira como bruxa com frasco na mão. Afonso isolara-se na adega de Gaia, bebendo sozinho, mensagens dele no meu telemóvel, volta para mim. Sem ela.
Eu deletava, bloqueando o número. Ele era o passado, Tomás e eu, o futuro. Manuel saiu do hospital, mais fraco mas resoluto. Chamou-me ao seu escritório na vila, paredes forradas de retratos ancestrais que me olhavam com desdém. Muda o testamento, Inês. Tu e o Tomás herdam tudo, se Afonso não se redimir. Assinei os papéis, a caneta tremendo ligeiramente, não de medo, mas de triunfo. Obrigada, Manuel. Por acreditar em mim. Ele apertou a minha mão, ossuda como ramos secos. Tu és Ferreira agora. Sangue de ferro. Elvira, encurralada, tornou-se feral. Zé relatou. Ela vendia joias às escondidas em Alfama, contactando advogados em Espanha para asilo. Mas eu estava um passo à frente. Plantei uma pista falsa, um e-mail hackeado, obrigada, Zé, sugerindo que ela fugiria com fundos da empresa. Manuel descobriu, furioso, congelando as contas dela. Ela apareceu na vila numa noite de temporal, o cabelo desgrenhado, batendo à porta como uma banshee. Deixa-me entrar, Manuel. É uma armadilha dela. Ele deixou-a, mas com câmaras ligadas, eu via tudo no meu telemóvel, de casa em Cascais. A confrontação foi épica. Elvira gritou, aquela rameira de Alfama envenenou a nossa família. Manuel, calmo como o Douro em verão, não, Elvira. Tu envenenaste. O guardanapo prova. Ela riu, histérica, mentira. Eu só queria assustá-la. Mas quando ele mostrou a análise, ela desabou, chorando como uma criança. Pelo bem do Afonso. Ela não prestava. Manuel virou-lhe as costas, sai. E leva as tuas mentiras. Ela saiu na chuva, um táxi levando-a para um hotel em Estoril. Eu visitei Afonso na adega, o ar cheirando a mofo e uvas esmagadas. Ele estava destruído, barba por fazer, olhos injetados. Inês, por favor. Tomás precisa do pai. Sentei-me numa barrica, Tomás no ovo ao lado. Ele precisa de um homem, não de um traidor. Contei-lhe tudo, o plano, as provas, o testamento. Seus olhos arregalaram-se, vais destruir-nos. Eu inclinei-me, vocês destruíram-me primeiro. O veneno, o adultério, o apoio. Agora, escolhe, divorcia-te limpo, ou eu publico o áudio da tua confissão. Ele assinou os papéis ali, mãos tremendo, o vinho derramando como sangue. O mês acabou com o meu regresso ao trabalho, não como dona de casa, mas como consultora na galeria onde nos conhecéramos. Pinturas de Paula Rego nas paredes, mulheres fortes e vingativas em tela. Senti-me em casa. Elvira tentou um último golpe, uma queixa na polícia por difamação. Mas Zé arranjara testemunhas, o capanga dela, chantageado, confessou o assédio. O caso caiu por terra, e ela foi avisada, mais um passo, e é prisão por tentativa de homicídio. Tomás crescia, rindo para o sol nas praias de Oeiras. Eu levava-o para passeios no Tejo, contando-lhe histórias de sereias vingadoras. Afonso visitava aos fins de semana, supervisionado por Manuel, tentando reconectar. Mas eu via o vazio nos seus olhos, o preço da covardia. Elvira desaparecera, rumores de um convento em Fátima, rezando por redenção. Mentira. Zé seguia-a, ela planeava voltar, ricaça em Espanha. O meu plano final formava-se, não matá-la, mas humilhá-la. Convidei a imprensa para o batizado de Tomás em Sintra, uma cerimónia pública. Manuel concordou, mostra ao mundo que os Ferreira renascem. Afonso carregou o filho à pia, olhos baixos. Elvira apareceu na multidão, disfarçada, mas eu a vi, e sorri para a câmara, sussurrando para o padre, pela família. O flash das fotos chegou no dia seguinte, jornais, Ferreira perdoa traidores, um novo começo. Mas o perdão era ilusão. Naquela noite, enviei-lhe o último bilhete, o veneno foi teu. A ruína é minha. Foge, Elvira, antes que o mar te engula. Ela fugiu de madrugada, para a Espanha, deixando tudo. Maio em Portugal é o clímax da primavera, azulejos reluzindo sob o sol, o fado anda em Alfama como um lamento eterno. Tomás engatinhava agora, explorando o chão de cortiça da nossa casa em Cascais, alheio às sombras que eu conjurara. Eu sentia-me renascida, o corpo esguiou outra vez, mas marcado por estrias como mapas de batalhas vencidas.
O divórcio de Afonso fora finalizado em tribunal em Lisboa, discreto mas devastador. Ele ficou com uma pensão modesta, obrigado a pagar sustento sem direitos de custódia plena. Para o bem do Tomás, disse o juiz, e quando as palavras traiçoeiras do próprio Afonso. Manuel florescera com a limpeza familiar. As adegas recuperavam, novos sócios instante capital fresco. Ele nomeou-me diretor adjunta, a mente por trás da renascença. Eu aceitava, aprendendo os meandros do vinho, taninos como segredos, envelhecimento como paciência vingativa. À noite, estudava, psicologia profunda, livros de Nietzsche sobre ressentimento transformado em poder. O que não me mata, fortalece-me. Elvira tentara matar-me, eu emergir a deusa. Afonso afundava-se. Ligava bêbado, voz pastosa, Inês, eu errei. Volta. Eu desligava, mas gravava. Usava as gravações para pressionar, mais sustento, ou publicava. Ele pagava, mas o orgulho corroía, via-se nos seus olhos fundos nas visitas supervisionadas. Tomás brincava com ele, inocente, mas eu via o medo, e se o pai for como a avó? Uma vez, Afonso tentou roubar o menino, um plano patético descoberto por Zé. Polícia, acusações de rapto parental. Ele acabou em reabilitação em Coimbra, por stress. Elvira, em Espanha, não descansava. Descobri através de contactos, um primo meu em Madrid, que ela tramava, contactava advogados para contestar o testamento, alegando coação. Mandou um intermediário a Lisboa, um tipo sujo de terno barato, oferecendo um acordo, 2 milhões para eu desistir da herança. Encontrei-me com ele num café encheado, Tomás no colo. Diga à bruxa que não vendo a justiça. Mas aceitei um envelope, provas falsas contra mim. Guarde para si. Dentro, fotos antigas dela com o amante. Devolvi com uma nota, o teu veneno expira. O verão aproximava-se, e com ele, o julgamento público final. Manuel anunciou uma gala beneficente nas Vinhas do Douro, pela família e pelo futuro. Convidei a elite, incluindo ex-amigos de Elvira. Afonso foi, sóbrio mas quebrado, servindo vinho como um criado. Eu discursei, voz firme como o granito de Peneda Gerês, a família Ferreira sobreviveu a tormentas porque o amor verdadeiro prevalece. Aplausos, câmaras piscando. Elvira assistiu online, eu sabia, hackeámos o stream para a mandar um link privado, um vídeo dela confessando o veneno, gravado na vila. Ela quebrou. Ligou para Manuel, soluçando, perdoa-me. Eu errei. Ele desligou, mas eu atendi a segunda chamada, tarde demais, Elvira. O teu império caiu. Ela implorou, pelo neto. Ri, Tomás não tem avó assassina. Desliguei, bloqueando para sempre. Afonso tentou suicídio numa noite de junho, pílulas no motel de Gaia. Sobreviveu, internado, cartas para mim, tu venceste. Eu sou nada. Perdoei-o, num sentido, visitei no hospital, Tomás na mão. Levanta-te, Afonso. Sê pai à distância. Ele chorou, redimido. Talvez. Mas o dano era eterno. Manuela adoeceu de novo, mas feliz, tu salvaste-nos, Inês. Morreu em julho, paz no rosto, deixando-me tudo. O funeral em Sintra foi um espetáculo, políticos, vintners, eu de luto negro, Tomás no colo. Elvira não veio, rumores de ela em asilo, quebrada. Eu vendi parte das vinhas, fundando uma fundação para mulheres vítimas de abuso familiar, Vozes do Tejo. Afonso trabalhava para mim agora, redimindo-se em vinhas suadas. Tomás crescia forte, correndo nas praias. Mas a vingança não acabava. Numa noite de estrelas, sentei-me no terraço, vinho na mão, porto puro, sem veneno. Sussurrei para o vento, pagaram. O mar respondeu com ondas, aprovando. Agosto em Portugal é fogo líquido, o sol escaldante nas praias do Algarve, o ar denso de sal e saudade. Tomás, com 1 ano, corria na areia de Carcavelos, risos e quando como sinos libertos. Eu observava, o vento salgado limpando as últimas cinzas da raiva. A fundação prosperava, mulheres como eu, de Alfama a Évora, contando histórias de sogras tirânicas e maridos covardes. Palestras em universidades de Coimbra, artigos no Expresso, Inês Ferreira, a herdeira que quebrou correntes.
O nome Costa voltara, efenizado, mas forte. Afonso transformara-se, sóbrio há meses, voluntário na fundação, olhos limpos mas assombrados. Obrigado por me dares uma segunda chance, disse ele numa tarde de vindima no Douro. Eu sorri, sem calor, não por ti. Pelo Tomás. Ele assentiu, colhendo uvas como penitência. Tomás chamava-lhe pai, abraçando as pernas sujas de terra. Perdoar. Talvez, no sentido cristão que minha mãe pregava. Mas esquecer? Nunca. O veneno marcara-me como uma tatuagem visível. Elvira reapareceu em setembro, uma carta de um convento em Tomar. Quero ver o neto. Redimi-me aos olhos de Deus. Ri, queimando o papel na lareira de Cascais. Zé confirmou. Ela vivia modestamente, bordando lençóis para turistas, o orgulho esmagado como uvas no lagar. Mandei uma foto de Tomás, feliz na praia, com uma nota: ele vive sem o teu veneno. Fica em paz. Foi o meu perdão final, não por ela, mas por mim. Carregar ódio envelhece como vinho azedo. O outono trouxe equilíbrio. Eu namorava um pintor de Belém, simples e verdadeiro, sem impérios de vinho. Tomás chamava-lhe tio, e o futuro brilhava como o Tejo ao amanhecer. Mas nas noites quietas, revivia a taça envenenada, os olhos de Elvira, o apoio de Afonso. Aquilo moldara-me, de rapariga de Alfama a mulher de ferro, provando que em Portugal, as mulheres sobrevivem, e vingam-se. Anos depois, Tomás perguntou: mãe, por que odias a avó? Respondi: não odeio, filho. Aprendi com ela a ser forte. Ele sorriu, olhos verdes curiosos. O ciclo quebrara, eu vencera. E assim, sob o céu eterno de Portugal, a história acabava, não com sangue, mas com sal das lágrimas secas e o doce sabor da justiça.